Fala galera, estamos aqui para nosso terceiro encontro, né? Aqui no canal do Pré-Universitário Itabaianinha, Pré-Uni Itabaianinha. Então aproveitamos para sugerir que vocês convidem mais uma vez os seus colegas para acompanharem as nossas aulas, as aulas de todas as disciplinas aqui nesse canal, beleza? Vamos lá, estamos tentando aí evoluir a cada dia e vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre um tema que cai muito no Enem, certo? Cai de uma forma bem contextualizada, bem trabalhada, e você precisa estar atento para utilizar. Nós vamos falar hoje sobre regra de 3, simples e composta, tá certo? Então vamos para o conceito, né? O conceito de regra de 3, ela passa pela aula anterior, duas grandezas proporcionais, né? Grandezas proporcionais, seja ela inversa ou diretamente proporcionais, tá certo? Nós falamos isso semana passada, eu tenho dois exemplos mais uma vez. Distância e litro de gasolina, certo? Quanto maior a distância, maior a quantidade de litros, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Aqui eu tenho a razão de proporcionalidade que eu falei na aula passada, 55 sobre 330 é igual a 5 sobre 30, eles estão na mesma razão, aí dividindo por 5, cada uma das frações nós temos um sexto, que é a razão de proporcionalidade, e aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais, tá? Que é velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo, tá bom? Se isso, eu tenho também, aí eu posso 40 para 120 e aí eu tenho que inverter o outro lado, porque elas são inversas, né? E assim como 6 está para 18, a gente vai ter a razão de proporcionalidade 1/6. Mas vamos lá. Isso é importante, porém, o trabalho vai ser direcionado hoje à regra de 3. Mas nós não podemos deixar de relembrar a questão das grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, vejam bem, o que é a regra de 3? Certo? A regra de 3 não é basicamente um assunto. A regra de 3 é simplesmente uma técnica, uma forma de resolver problemas. E nós estamos aqui hoje para resolver o quê? Problemas, certo? Vamos resolver um problema, alguns bem facinhos, né? Daquele tipo que eu falei semana passada, que até Heitor faz. E vamos resolver alguns problemas que Heitor ainda vai demorar uns dias para resolver. Porém, você é capaz de fazer, tá certo? Vamos lá. A classificação das regras de 3, como já falei, elas dependem, a regra de 3 ela pode ser simples ou composta, certo? A simples ela pode ser diretamente proporcional às grandezas ou inversamente. A mesma coisa acontece com a composta. O primeiro exemplo que a gente tem, básico, certo? Simples. Eu tenho um carro gasta 3 horas para percorrer 240 km. Olha as duas grandezas, tempo, distância. Percebeu? Quanto maior o tempo, maior a distância. Acabou. Grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, quanto tempo levará para percorrer 360? O que é que você deve fazer? Presta atenção, o que é que deve fazer? Você pega hora com hora, quilômetro com quilômetro. Já observou que são diretamente proporcionais. Bota, olha. Observa o que é que tem aqui, Olha, tá prontinho lá o slide, olha. Prontinho, Aqui eu tenho quilômetro abaixo de quilômetro, hora abaixo de hora, sem mexer em mais nada. Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Pronto, o que é que você tem aqui que nós vimos semana passada? Certo? Você tem uma proporção. O que é que você vai fazer? A chamada cruzadinha. 240 vezes x, 240x, 360 vezes 3. Beleza? Que dá 1.800. Pega os 240, passa dividindo. Acabou a questão aí. Você tem uma pequena divisão. Tá certo? Pequena divisão. 1.800 dividido por 240 tem 4,5 horas. Resposta pronta. Quanto tempo levará para percorrer 360 km? Daí a resposta é o seu X da questão, tá certo? Esse é o primeiro exemplo sobre regra de 3 simples, tá? Direta. Agora vamos para uma situação de regra de 3 simples, só com grandezas inversas, certo? Que a gente chamou de Jeep, né? Que eu chamei semana passada de Ronaldo Zé do Jeep. 12 operários realizam uma obra em 8 dias. Espera aí. Operários, dias. Se o número de operários aumenta, a obra vai diminuir o número de dias, grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Quanto maior o número de operários, a obra vai ser mais rápida, pela lógica. Quatro operários realizarão em quantos dias? Realizarão em quantos dias? E aí? Eu tinha 12, agora tenho 4. Se eu diminuir o número de operários, pela lógica, o número de dias vai aumentar.
Tá, por isso que as grandezas são inversamente proporcionais. Olha o que a gente tem aqui. Eu fiz uma tabelinha para a gente observar. Olha. Número de operários. Com 12 operários, gasta-se 8 dias. E com 4 operários, gasta-se quantos dias? Nós já sabemos que vai inverter. Por isso que eu fiz aí, ó, o x, né? O inverso. Observe. O 12 vai estar relacionado ao x e o 4 vai estar relacionado ao 8. Vai ter que fazer uma inversão. O que foi que a gente fez na outra? A gente fez 12 sobre 4, operário sobre operário, seria igual a 8 sobre x. Número de dias sobre número de dias. Como nesse caso as grandezas são inversamente proporcionais, uma das duas você vai ter que inverter, certo? Uma das duas. Observe o que a gente fez, olha. 12 sobre 4 é igual a x sobre 8. O que foi que eu fiz? Grandeza, tá certo? Aí você pode inverter qualquer uma das grandezas, a que você optar, tá bom? E aí, mais uma vez, teremos uma proporçãozinha aí, multiplica cruzado, 4x igual a 96, e resolve tranquilamente esta regra de 3, simples com grandezas inversamente proporcionais. Até o momento, moleza, tá certo? Algumas questões do Enem você trabalha dessa forma com certa tranquilidade, mas algumas ela vem uma regra de 3 atrás da outra, uma atrás da outra, e você precisa ter todo o cuidado para descobrir quem são as grandezas, quais são os dados que você deve usar e em que momento aplicar a regra. Mas vamos lá. Agora vamos falar de regra de 3 compostos. Quando é que você aplica a regra de 3 compostos? A gente acabou de ver duas questões com regra de 3 simples. O que é que as duas têm em comum? Todas as duas tinham apenas duas grandezas. Duas apenas, certo? Qual a diferença da regra de 3 composta? A regra de 3 composta, você utiliza essa técnica quando você tem 3 ou mais grandezas. Beleza? Fixou? Então, regra 3 simples. Duas grandezas, seja direta ou inversa. Tá bom? A composta, mais que duas, 3 ou mais grandezas, vai usar essa técnicazinha que eu vou passar para você agora. Olha o primeiro exemplo. Olha. 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia fazem 9.000 metros de fazenda. É a sua fazenda, atenção. Em 15 dias. Beleza. Em 15 dias a sua fazenda, a 12 máquinas trabalhando 8 horas por... Quantas grandezas tem aí? Número de máquinas, uma. Trabalhando 8 horas por dia, duas. Certo? O que é que eles fizeram? Fizeram 9.000 metros da sua fazenda, 3. Em 15 dias, 4. Olha quantas. 4 grandezas, não mais duas. Vamos lá, vamos continuar. Depois a gente arruma esse material todo no próximo slide. 15 máquinas, o número de máquinas aumentou. Quanto necessitarão trabalhar por dia, não deu essa informação, é nosso X, para fazer 6.000 metros, olha o que restava na sua fazenda, de fazenda em 10 dias. Ah, cara, não quer mais que dure, não quer que dure 15 dias, 20 dias, quer que dure 10 dias, certo? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse monte de informação e organizar. Máquina com máquina, hora com hora, metros com metros, dias com dias. Organize. Tá aí, organizado aqui embaixo, tá vendo? Tá organizada. Como eu falei a vocês. O que é que você tem que analisar? Vai faltar uma informação. Qual foi a informação que faltou? Quando se colocou o X. Certo? A quantidade de horas por dia que precisa se trabalhar para se atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Concluir os 6.000 metros que faltam em 10 dias. Para isso eu tenho que saber quanto eu devo trabalhar. Ok? Observe. Quando a grandeza é inversamente proporcional, nós precisamos analisar cada uma das grandezas que estão completas relacionada à grandeza que está faltando um termo. Certo? Então eu vou relacionar horas por dias com máquinas, com metros e com dias. Uma por uma, faz sempre a pergunta. Vamos lá. Esqueçam de quando você pergunta uma, você isola a outra, esquece. Presta atenção, vá por mim, ó. Se em 8 horas, ou se com 12 máquinas, a gente consegue trabalhar em 8 horas, fazer a obra em 8 horas, certo? Com 15 máquinas, essa quantidade de horas vai aumentar ou vai diminuir?
Ó. Se o número de máquinas aumentou, o número de horas tem que o quê? Diminuir. Se eu tenho mais máquinas, eu preciso de menos horas. Fechou, acabou. Já repare que as setinhas estão o quê? Contrárias. Se uma sobe, a outra desce. Não importa a seta se você botou para cima ou para baixo. Vai estar invertida as duas. A mesma coisa agora a gente vai fazer com essas duas grandezas. Vamos lá. Se para fazer 9.000 metros eu gasto 8 horas, para fazer 6.000 metros eu gasto quantas horas? Se eu diminuir a quantidade de metros, eu vou também diminuir a quantidade de horas por dia. Acabou. Proporcional, grandezas diretamente proporcionais, setas iguais. Agora, a última pergunta. Se eu gasto 15 dias trabalhando 8 horas, para gastar 10 dias, para gastar menos dias, eu vou ter que trabalhar mais horas ou menos horas. Para diminuir o número de dias, eu vou ter que aumentar o número de horas. Então, esse aqui cresce, esse aqui decresce. Observe que as setas já estão na ordem contrária, grandezas inversamente proporcionais. Agora, o X da questão é como resolver isso. Analisar as grandezas é moleza, fácil, fácil. Vocês já perceberam isso? Agora, como resolver isso? Primeiro, você vai ter que botar a razão. Sempre você vai ter que trabalhar com a razão dela. Você vai pegar a razão 8 sobre x, ou inverter do jeito que você quiser. Eu inverti, mas você poderia botar 8 sobre x, botar aqui na frente, e igualar a multiplicação de todas as outras razões. Porém, preste atenção. Na hora de igualar, você tem que igualar também as setas. Quem tiver a seta na ordem contrária, certo? Ao elemento inicial, você tem que inverter todas elas, todas. Por exemplo, vamos lá, o que foi que eu fiz? Eu botei o x sobre 8, né? X sobre 8. Quando eu boto x sobre 8 aqui na frente, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa seta vermelha e botei para baixo. Então eu quero que todas fiquem para baixo. Opa, todas fiquem para baixo. Tá? Então vai ser igual a essa já está para baixo, igual a 12 sobre essa está para cima, então também vou ter que inverter aí. Vai ficar o quê? 6.000 sobre 9.000. Como 6 e 9.000 termina com 3 zeros, já cortei aqui para acelerar o nosso processo. E essa está como? Já tinha botado para baixo, essa está do jeito que eu quero, vai ficar 15 sobre 10. Tá vendo? É igual ao produto das razões das outras grandezas. Acabou. Agora, multiplicação de frações aqui. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá? Vai dar um valorzinho lá que a gente fez aqui a simplificação, por isso que está desse jeito já, 8 sobre 10. Tá certo? A gente cortou aqui o 15 com 15, simplificou o 6 e o 9 por 3. No final, deu esse resultadozinho aí, você vai fazendo o seu teste. Qualquer dúvida, pode botar lá nos comentários, que a gente está observando e vai fazer as correções necessárias. Pode até colocar no próximo vídeo, tá bem? Aqui nós temos o resultado final, que são 6,4 horas. Essa aí é mais uma coisa que muita gente acaba se atrapalhando, né? 6,4 horas, muita gente às vezes pensa que são 6 horas e 40 minutos. Mas presta atenção, as horas não tem 100 minutos, tem 60, tá certo? Então, cada décimo, 6,1,2, cada décimo de hora é um décimo de 60. Um décimo de 60 é 60 dividido para 10, que dá 6, beleza? Se um décimo vale 6, 4 décimos aqui 6 vezes 4, 24. Que fique atento, isso é importante e gosta de cair no Enem, viu? Gosta muito. Preste atenção, vamos para frente. E aí nós vamos agora com a nossa primeira questão do Enem. Lembra que eu disse aí alguns minutos atrás naquela questão que Heitor vai demorar a fazer? Eu acho que a gente chegou nela. Vamos lá? Essa é uma questão do Enem de 2017, né? Deixa eu me dar uma olhada. Enem 2017. Isso aí. Vamos resolver essa questãozinha. É uma questão trivial, tá? Com a cara do Enem mesmo. Não é uma questão nível fácil. É uma questão, vamos botar um nível médio para frente, certo? Você tem que estar muito atento para estar... Eu fiz aí um materialzinho para a gente tentar entender todo o desenvolvimento. Os cálculos não são estrondosos, muito grandes, mas são um pouco longos. Vejam só. Lá vai. Mas interessante. Às 17 horas e 15 minutos, começa uma chuva forte. Forte chuva.
que cai com intensidade constante, ou seja, regular, igualzinha. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontra inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva e, às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água, por um lado localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante, certo? Também a saída é sempre por igual. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa. E nesse exato instante, o nível da água da piscina baixou para 15 centímetros. Quando a chuva parou, a piscina estava com 15 centímetros de água. Tá certo? Vamos continuar. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre... Aí. Essa é uma daquelas respostas que não é exata, é um valor aproximado. Ele dá um intervalo, você pode encontrar um valor aproximado e vai chegar lá. Prestem bastante atenção. Eu peguei essa questão, certo? E fiz um desenho para ficar mais fácil para a gente resolver. Tá bom? Uns desenhos aí, tá? Observe. Olha o que aconteceu. Veja só. Aqui nós temos representado a piscina vazia, a 17h15, a piscina com água às 18 horas, a piscina com um pouco menos de água às 18h40, certo? E a piscina vazia de novo em um tempo que eu não sei que hora foi. Beleza? Para ficar mais claro, rápido, toda aquela informação que a gente pegou. Vamos lá. A piscina estava vazia às 17h15. Depois de 45 minutos, ela chegou a 20 centímetros de altura. Tá? Isso já era às 18 horas. Às 18 horas, certo? A piscina começou a perder água. Começou a perder água. Abriu-se um espaço para a saída da água. Porém, a chuva continuou. Porém, o que acontece? A chuva para às 18h40 e perceba que a água caiu. A altura era 20, baixou para 15. Certo? O que é que isso significa? Que a vazão de saída era maior que a vazão de entrada. Tá certo? Porém, agora aqui, daqui para aqui, das 18h40 para o tempo que ela vai ficar seca, não vai ter entrada, só vai ter saída, então isso vai acelerar. Então vamos organizar isso e resolver essa questão, certo? Essa questão interessante do Enem 2017. Vamos lá, já coloquei algumas informações aí. Veja que em 45 minutos, nesse tempozinho aqui, a água subiu 20 centímetros. Então já tem essa informação. 45 minutos em 20 centímetros. Se não houvesse escoamento, nos 85 minutos a água subiria quanto? Eu supus que não tivesse esse escoamento. Daqui para aqui. Se não houvesse escoamento, quanto a água subiria? Siga o meu raciocínio. Depois que eu souber quanto ela subiria, eu vou descobrir, vou retirar o que ficou para saber, eu vou retirar o que sobrou na piscina para saber quanto desceu. E aí eu vou saber quanto desceu em 40 minutos, tá certo? Quanto saiu em 40 minutos. Lá vai. Se não houvesse escoamento em 85 minutos, a água subiria. Quanto? Fizemos a regrinha de 3, minuto abaixo de minuto, centímetro abaixo de centímetro, tranquilamente, grandeza diretamente proporcionais, certo? É aumentar o tempo, aumenta também os centímetros que sobe ali. Então eu vou dar uma dicasinha especial para vocês, prestem atenção, uma dicasinha, façam aqui, vamos fazer um traço imaginário aí, vertical ao X e um traço imaginário horizontal ao X, tá certo? O seu resultado final sempre vai ser a multiplicação dos dois que recebem traço dividido pelo que não recebe o traço. Se ligou? Presta atenção, viu? Aqui eu não fiz desse jeito não, na outra eu já fiz direto. Lá vai. Pegamos o 45 sobre 85 é igual ao 20 sobre o x. Depois faz a cruzadinha, vai ficar 45x igual a 85 vezes 20, que é 1.700. Faz o cálculo normal, o que é que a gente tem? Não dá um valor inteiro. Esse valor que eu tenho aí, 340 dividido por 9, deixa eu ver aqui, mais ou menos, se fosse dividido por 10, seria 34 litros, né? Dividido por 9, vai dar um pouco mais, lá para uns 37, por aí. Então,
essa seria a quantidade... Litro não, desculpa, centímetro. Essa seria a quantidade de centímetros que subiria. Estaria a piscina com 37 centímetros de altura com água. Porém, só está com 15. Tá certo? Está com 15. Lá vai. A altura da água sem escoamento é essa. Como às 18 horas só havia 15, o que é que a gente tem? Se eu tirar, eu vou tirar o 15, certo? O total seria 340 dividido por 9, mas só tem 15. Essa diferença é o que caiu, é o escoamento. Fizemos esse cálculo. Olha o escoamento aqui, é 340 sobre 9 menos 15. Uma continha de fração, ó, faz um MMC que é 9, faz todos os cálculos, olha onde a gente chegou. Essa é a quantidade que saiu pelo escoamento. Por que eu peguei essa quantidade? Porque é o que eu quero fazer no final. Ele quer saber em quanto tempo o restante da água vai escoar. Eu precisava desse dado. Eu sei agora que 205 dividido por 9 centímetros, certo? De altura, ele foi escoado em 40 minutos. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quantos minutos demorarão a escoar os 15 centímetros que restam. Certo? Ó, aí, temos que descobrir quantos minutos escoarão os 15 centímetros que restam. Outra regrinha de 3, certo? Que eu vou ter um cuidado de explicar direitinho. Essa quantidade de centímetros, eu já sei que ela foi escoada em 40 minutos. E essa quantidade de centímetros, que é o que tem agora, vai ser escoada em Y minutos. Olha o que eu disse a vocês, ó. Faz uma linha vertical no Y e uma linha horizontal. E o resultado das regras de 3, como as grandezas são diretamente proporcionais, será o produto dos riscados dividido pelo não riscado, certo? 40 vezes 15 dividido por 205 sobre 9. Ok? Veja só, aí eu fiz o quê? Como ele falou lá que é aproximadamente, tá? Eu fiz aí um corte aproximado. Eu dividi o 205 por 40, certo? Multipliquei o 9 por 15, vou explicar no próximo slide. Quando eu dividi esse por 40, eu botei um valor aproximado quanto? 5. E 135 dividido por 5 dá aproximadamente aí, no caso, aproximadamente referente a esse valor, 27 centímetros. Isso significa, galera, que o nosso nível, certo? Desculpa, 27 minutos. Isso dará, galera, 27 minutos. O que é que isso significa? Significa que de 18h40 para secar a piscina passaram-se 27 minutos. Tá certo? Ou seja, 18h40 mais 27, eu vou ter 19h07. Aproximadamente 19h07. E a gente vai ter como resposta a letra D. Mas antes de concluir, passar para o próximo exemplo, eu quero explicar para vocês essa etapazinha aqui, essa etapazinha daqui para cá. O que foi que a gente fez? Muitas pessoas se atrapalham, não sabem para onde ir. Mesmo que aqui já tivesse o resultado, certo? 600 aqui em cima, 40 vezes 15. O que é que a gente deve fazer? Próxima etapa eu vou explicar aqui. Olha só, se aqui for 600, tá? Perceba que essa fração aqui ela já está completa, tá? Está percebendo? Essa fração está completa. Que fração é? 205 sobre 9. E esse número aqui, o que eu estou chamando de 600, ó, o 600, está sem o denominador, está faltando 1, ó. Aí agora na próxima fração eu completei, bonitinho, botei 1. Quando você tem aí uma divisão de fração com os 4 termos, lembre-se, aquela regrinha, extremo versus extremo, meio vezes meios. Então a gente tem aqui 600 em cima vezes 9, tá certo? E aqui 205 vezes 1. Aí nós teremos 5.400 dividido por 205 e vamos obter nesse resultado o valor do 27 que a gente tinha encontrado, adicionar 18 horas e 40 minutos e obter 19 horas e 7 minutos. E aí nós temos a opção D. Gostou? Joinha? Entendeu a questão? Não entendeu? Volta ao vídeo, reveja todo de novo. Certo? Eita, uma explicação. Colocar aí uma correção no vídeo. A palavra explicação está com S de está errado. Corrigir. Vamos lá. Bola para frente.
Próxima questão. Essa agora, a gente colocou uma questão bem basicazinha, certo? Mas é Enem também, tá? Essa também é do Enem, mais uma delas. Porém, Enem, ele vai aos extremos. Às vezes ele cobra muito, e às vezes ele cobra bem pouquinho sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, tá certo? Vamos lá, chega da raiva. Olha o problema, envolvendo o quê? Raiva. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a raiva. Controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo da raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães. Nos anos 2013, 15, 17, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os valores das coberturas nos anos 2014, 16 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a vacinação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 13, 15 e 15, 17 deu-se de forma linear. Deu-se de forma linear. Nem chegamos em função ainda, mas ele já está falando linear. Está seguindo uma função linear, ou seja, proporcionalidade. Tá? Existe proporcionalidade. Ou seja, a gente pode trabalhar com regra de 3 ou faz direto. Vou fazer com regra de 3 para contextualizar com o assunto, mas pode fazer direto também essa questão. Vamos lá. Olha o gráfico. E aí, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Galera, veja só que tranquilo. Veja que fácil. Observe bem. A gente poderia fazer essa questão sem regra de 3, certo? Regra de 3, mas vamos fazer lá para não perder o norte do assunto que a gente trabalha hoje. Mas olha, se ele fala lá que é linear, e aqui está, uma função linear decrescente, a quantidade que ela desce a cada ano é igual, certo? Aqui caiu quanto? 67 menos 59 caiu 8%. Quantos anos a gente está trabalhando? 2. 8% em 2 anos, certo? 8% dividido para 2, 4. Então, a cada ano vai cair 4. É só pegar o 67 de 2013 e diminuir 4. A gente chega em 2014 com um valor facinho de 63%. Vamos botar isso em regra de 3? Olha lá. Nosso valor de referência é 67% menos 59, como eu já havia falado, certo? Igual a 8%. E a resolução, eu tenho aí 8% está para 2 anos, é porcentagem abaixo de porcentagem, anos abaixo de anos, e X% está para 1 ano. Eu quero saber quantos por cento ele baixou em 1 ano. É isso que eu quero. Então, X, fazendo aquela estratégia do multiplicação dos grifados dividido pelo não grifado, vai dar igual a 8 vezes 1 dividido por 2, porque as grandezas são diretamente proporcionais. E eu tenho aí o valor que a gente havia encontrado, 4%. 67% de 2013. Tirando os 4% que cai a cada ano. Então, a gente vai ter como resposta 63%, que é a resposta do ano de 2014. Beleza, galera? Fácil. Tá certo? Então, vamos aí nos empenhar, nos empolgar, acumular conhecimento, tá? E vamos detonar o Enem nesse ano 2020, tá? E para concluir, galera, aí a correção, a palavra explicação, escrita aí 12 vezes para nunca mais eu colocar com S, é com X, tá? Explicação. Bom, valeu, é o X da questão. Galera, acompanha aí os canais, deixa aí a dica para vocês acompanharem o material produzido diariamente pelo amigo Eduardo no canal Matemática Atrativa e por Rafael Procópio Matemática Rio, tá? Sigam lá os canais, esses canais abaixo, Pré-Uni, Matemática Atrativa, Matemática Rio, nosso canal, e a gente vai aí produzindo um pouquinho para que você se saia cada dia melhor no Enem. Vamos lá, se prepare, mente preparada para vencer, pensamento positivo. Sempre nós vamos vencer o Enem. Valeu, até a próxima aula. Que venham as
porcentagens.